O coworking além do espaço físico. Tenho falado muito sobre isso e o que eu quero dizer quando eu digo isso? É você formatar serviços, oferecer serviços que não dependem do espaço físico do seu coworking, né? E vamos lá, o que esses serviços fazem com o seu negócio? Eles criam uma escala. E o que a escala, por que a escala é bom? Né? Primeiro, você aumenta seu faturamento, sem aumentar tanto os seus custos fixos, tá? Segundo, isso te dá um aumento também de rentabilidade, porque quando você escala num volume maior, automaticamente a tendência é a sua rentabilidade acompanhar isso, tá? Então você também tem esse aumento. E também te dá uma tranquilidade de recorrência, né? Você está aí sempre sabendo no próximo mês e no próximo e no futuro. E no caso meu, que eu faço contrato anual, por exemplo, eu consigo projetar até 12 meses o que vai acontecer com a minha receita. É óbvio que, né, que alguém pode cancelar no meio do período, enfim, tem outras variáveis, mas em tese você consegue ter uma noção, uma previsão, e isso é muito importante, né? A escala, lembra disso, a escala ela gera receita recorrente. Né? Então, quando eu falo serviços que vão além do espaço físico, são serviços que a gente pode escalar, a gente pode criar uma recorrência e com isso ter um resultado melhor, tá? Então, presta bem atenção nisso. E qual é a melhor forma de você fazer isso? Eu vou falar ainda sobre os tipos de serviços que eu imagino que possam ser escaláveis. É óbvio que num vídeo não dá para eu aprofundar tanto o quanto eu aprofundo nos meus treinamentos, a gente tem aí um curto espaço aqui, mas eu vou dar uma noção. E a melhor forma de você fazer esses serviços recorrentes é através do pagamento recorrente, né? E hoje em dia tem vários meios de pagamento que podem proporcionar para você todos os meses ele cobrar do cartão de crédito do seu cliente sem ter que puxar o limite do seu cliente, ele cobra só a recorrência e aí todo mundo fica feliz. É como o pagamento igual você faz com Netflix, com Spotify, com não me lembro, mas alguma outra recorrência que você tenha que todos os meses debita no seu cartão de crédito. É diferente de débito automático, tá? Tem alguns clientes que me pedem débito automático. Eu não consigo, pelo tamanho da minha empresa, eu não consigo ter esse benefício do banco de débito automático. Ainda não. Mas eu consigo ter essa recorrência de pagamento, que é a melhor forma para você manter a estabilidade, né, da sua receita. E isso é excelente. Né? Eu sei que PagSeguro tem isso, PayPal eu acho que tem também, tem outros meios de pagamento que tem essa recorrência. Eu realmente assim, não me sinto tão à vontade de citar vários, porque eu não tenho conhecimento em todos, mas hoje em dia são várias empresas que fazem esse tipo de pagamento. Né? E aí, o que eu acho que são aqueles serviços que não depende só do espaço físico, que eu acho que todo mundo pode focar e que eu acho que todo mundo pode se aproveitar da situação, né? Primeiro, eu falo muito, constantemente, insistivamente para todo mundo sobre o escritório virtual. Né? O escritório virtual, você oferece para o cliente uma profissionalização da empresa dele, você oferece para o cliente uma solução operacional para que a empresa dele se mantenha funcionando, com tudo em ordem. Você cuida de todo o back office, vamos falar assim. Ele tem um endereço para a empresa dele, né? Ou seja, quando ele precisa marcar uma reunião, ele vai lá no seu coworking e tal. Isso por um valor muito pequeno e para uma infraestrutura muito pequena.
Você consegue, com um PABX, um contrato de telefonia, poucos recursos, e existem hoje empresas que oferecem esses recursos já prontos no mercado, você consegue, com poucos recursos, oferecer esse serviço para vários clientes ao mesmo tempo, né? Então, presta bem atenção nisso. Um outro serviço que eu tenho estudado bastante é o serviço de comunidade, que também é escalável, né? Como que é isso? Você faz o seu cliente fazer parte de um ecossistema na qual aquele próprio ecossistema vai gerar receita, vai gerar resultado, vai impulsionar a empresa de todo mundo e eles vão se conectar ali dentro e daí você cobra uma mensalidade pequena e com isso você consegue atender aí, quanto mais gente fizer parte dessa comunidade, mais escalável você tem. Né? Eu sugiro, para fazer isso, você tem que agregar valor para o seu cliente, né? Então não é só ele fazer parte. Você, como um empreendedor do escritório compartilhado, você tem que assumir o papel de estar interagindo todo mundo, integrando todo mundo, aquele papel de poder transformar ali o mindset da galera e eles fazerem parte, conseguirem alavancar o negócio deles. Né, muito importante. Uma outra forma outros serviços que você pode escalonar, né, contratos de sala de treinamento, de sala de reunião, também são serviços que você consegue escalonar além do espaço físico, porque se você parar para pensar, a sala de reunião de um coworking fica ali disponível, sei lá, 12, 14 horas por dia, né? A ociosidade dela gira bem em torno de uns 60%. Se você tiver vários contratinhos na qual você oferece essa sala de reunião para o seu cliente, às vezes ele nem vai utilizar tudo aquilo que ele contratou, mas ele vai utilizar boa parte, ele vai ter o benefício de ter um valor menor na sala de reunião, para ter a possibilidade de usar aquela sala. É óbvio que ele tem que reservar com antecedência, né? E eu já expliquei que no nosso caso a gente usa o software que tem um aplicativo, enfim, tem que estruturar essa parte também. Mas você consegue, numa sala, tá gerando vários contratos além daquele contrato avulso, né? Daquela pessoa que vai lá, utiliza a sala de reunião, te paga 40, 50 reais, vai embora e tal. Você pode fazer pacotes para poder escalar essa sala de reunião e funciona, tá? Funciona muito bem. Você pode também, com uma estação de trabalho, fazer vários contratos para uma estação de trabalho. Como é que isso funciona? Às vezes parece meio complexo, mas não é. O que eu faço lá no meu coworking? Eu tenho lá o escritório compartilhado, uma parte desse escritório compartilhado fica para estações fixas, né? Ou seja, a pessoa me paga a mensalidade, aí eu tenho a recorrência naquela estação fixa e outra parte me paga para ter um uso para, sei lá, 3 horas no mês, 2 dias no mês. Eu aconselho você definir, ou você vai vender hora, ou você vai vender dia, ou você vai vender meio-dia. Fica mais fácil o controle, mas vamos falar de hora, né? Então, uma estação de trabalho, ela pode te render até, mais ou menos, tá? Isso é uma conta bem de padaria, assim. Mais ou menos 15 horas por dia que ela pode ser utilizada, né? A gente no coworking, quando a gente está planejando, a gente nunca trabalha com 100% de ocupação, tá? Porque 100% de ocupação assim, é o melhor dos mundos. Vários coworkings aí, antes dessa crise coronavírus, estava com 100% de ocupação e tal, mas não é o comum, né? O comum, eu gosto de planejar o coworking considerando 80% de ocupação, tá? E aí, a gente tem aí, você tem fugiu o nome, você tem uma estação compartilhada que você pode vender para vários clientes que te fazem contratos
que são rotativos, a gente chama de hot desk, algumas pessoas chamam de hot desk, mas são contratos rotativos, né? Você vende para um cliente 4 horas, para outro cliente mais 3 horas, para outro cliente mais 2 horas, e aí no final das contas, você consegue para uma estação ter 15 horas de rotatividade ali dentro daquele produto. Né? 15 horas seria 100% de ocupação, né? Vamos falar aí que você vai ocupar 10, 11 horas aquela estação de trabalho. E aí você aumenta a rentabilidade de uma única posição. Né? Se você aumenta a rentabilidade, se aumenta a ocupação, você consegue escalar ela melhor do que escalar a estação fixa, aquela que a pessoa paga mensalidade, está sempre ali. O que eu sugiro, aí já é sugestão minha, tá? Quando você fizer esses contratos de horas, né? Eu vou vender 30 horas por mês para a pessoa, vou vender 30 horas para a pessoa utilizar a estação de trabalho. Né? Dá um jeito de fidelizar esse cliente, de forma que quando ele acabar as 30 horas, ele te contrate mais 30. Né? E dá prazo também para ele utilizar isso, porque senão ele vai usar as 30 horas ou às vezes nem vai usar e vai embora do seu cliente. E o que você quer, presta muita atenção, o que você quer é recorrência. Você quer aquele cliente utilizando 30 horas que seja, eu falei 30, gente, mas pode ser contrato de 10 horas, de 15, todos os meses, todos os períodos. Você não quer que ele use 30, acaba e vai embora. Né? Você quer renovar esse contrato com ele. Então, você tem que agregar um valor a mais. Né? A pegada, quando você terceiriza a estrutura operacional, o cliente terceiriza a estrutura operacional e vai para o seu coworking fixo, você já tem um valor ali bem agregado, já enraizado nele, que ele coloca as coisas dele na mesa dele, ele deixa tudo lá, e ele está ali, certamente ele vai renovar o contrato, geralmente contrato anual. Nesse caso de contrato por hora, é importante ter em mente que você precisa agregar valor àquilo ali para o cliente, na hora que ele terminar as 10 horas que ele contratou, ele contratar mais 10. Né? E também pode ser, coloque no seu contrato uma cláusula de renovação automática, alguma coisa assim, mas que vá fazer aquele cliente utilizar cada vez mais para você conseguir escalar com ele, né? O que eu vejo mais comum de acontecer é os coworkings venderem o pacote de horas, entrega e o cliente vai embora. Isso é a coisa mais comum que tem. E eu acho que você agregando valor ali, aquele serviço que você está prestando, e agregar valor, gente, tem várias formas, né? Desde que você fazer um mimo para um cliente, um mimo físico mesmo, dar um presente para o cliente, até você agregar valor, colocando ali mais sala de reunião para ele utilizar naquele pacote enquanto ele estiver ali dentro, né? Um benefício dele utilizar sei lá, impressora ou ligação telefônica, agregar valor mesmo, para que o cliente sinta que, puxa vida, eu não vou contratar só 10 horas, eu vou contratar 10 horas e depois, daí a 2 meses eu vou contratar mais 10, eu vou contratar mais 10 e por aí vai, entendeu? Então, é uma outra forma de você conseguir escalar os serviços e que vai muito além ali daquele quadrado que você está no seu coworking, né? Dentro de um quadradinho, que é a estação de trabalho, você consegue ter mais rentabilidade, mais serviços, mais horas vendidas, consegue agregar mais produtividade para o seu espaço. Né? Então, nesse vídeo eu quis falar sobre o coworking além do espaço físico, então eu falei aí, para quem, se você não assistiu tudo, eu falei sobre comunidade, eu falei sobre escritório virtual, eu falei sobre hot desk, como que a gente pode agregar esse valor, falei sobre pacotes de sala de reunião e tem várias outras formas de você conseguir escalar, conseguir oferecer serviços que vão além do espaço físico.
tá? Eu vou terminar esse vídeo só com mais uma ideia que eu já utilizei, utilizo bastante. Além de oferecer o serviço de espaço físico, eu ofereço também serviço jurídico, eu ofereço serviço contábil, eu ofereço serviço de marketing, por exemplo, isso tudo com parceiros, né, gente? E esses parceiros podem muito bem ser seus clientes também, né? E aí você começa a oferecer para o seu cliente toda a cadeia produtiva que ele precisa, sem ele ter que procurar fora do seu coworking, né? E isso também é uma forma de você escalar o seu negócio, tá? Bom, eu espero ter ajudado todo mundo, se você conhece alguém, né, que acha que esse vídeo vai ser útil, compartilhe, me ajuda a espalhar essa ideia de escritório compartilhado, esse mundo que eu particularmente sou apaixonada, que é o mundo dos coworkings, tá? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.